Começando mais um ponto de encontro, hoje com o ex-prefeito de Jaboatão, ex-candidato a governador, mas presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira. Obrigado, presidente, por estar aqui com a gente no ponto de encontro. Não, a alegria é nossa poder falar de política, poder falar de Pernambuco, e agradeço o convite. Eu queria iniciar perguntando como é que está a sua rotina, porque depois de prefeitar Jaboatão, a campanha governador, como é que está hoje como presidente de partido a rotina de antes? Olha, não paro não, eu continuo andando, percorrendo o estado de Pernambuco, lógico, com a responsabilidade ainda maior, né? Temos aí a maior bancada a nível nacional na Câmara de Deputados Federais, né? O maior partido do Brasil hoje é o PL, e em Pernambuco não foi diferente. Temos aí são 4 deputados federais, 5 deputados estaduais, quer dizer, a família cresceu e a gente aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de tocar um partido da envergadura que é o PL. Um partido qual eu tive desde o início. Eu sou da turma antiga do PL. Eu tenho 17 anos de partido. Caramba. Foi o meu único partido, o partido que eu comecei minha trajetória política, e eu fico muito feliz em poder hoje estar como presidente, né, já há muitos anos, e ter construído todo esse legado, principalmente em Pernambuco, e cooperado com o crescimento no Brasil inteiro. E como é que anda a preparação do partido para a eleição do próximo ano? Olha, a gente vai conseguir aumentar ainda mais, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente fez um movimento muito importante nas campanhas municipais, lançando candidaturas pontuais. Pegamos ali as cidades mais estratégicas, né, de Pernambuco, para assim ter a presença do PL, fortalecendo a direita em Pernambuco. E hoje, com esse movimento, a gente conseguiu terminar assim, conseguiu levantar novas lideranças que vão somar ainda mais para esse time que hoje se encontra a terceira maior bancada na Assembleia Legislativa, né? E com 4 deputados federais na bancada na Câmara Federal. Então isso eu acho que dá uma demonstração clara que estamos preparados para 2026. Né? Não se iluda, a direita vem mais forte ainda e o PL se torna esse grande escudo, né, de um partido que teve uma contribuição muito grande com o crescimento da direita no Brasil. Falando da direita, o senhor acha que a direita em Pernambuco, na terra de Lula, vai conseguir almejar voos maiores com uma candidatura majoritária, presidente? Olha, nós já pontuamos na eleição passada, né? Eu confesso a você que eu fico muito grato de ver em Pernambuco, né, um movimento de direita cada dia se fortalecendo. Eu volto a repetir, você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu vou fazer essa pergunta até para quem está assistindo e ouvindo. Você acha que hoje o eleitor de direita ele vai querer dividir o palanque com um lulista? Eu acredito que não. Todo mundo diz que Pernambuco é a terra de Lula. Não, Pernambuco é a terra dos pernambucanos. E com certeza a direita vem mais forte do que nunca. Aqui em Pernambuco e no Brasil, não tenha dúvida nenhuma. E o senhor é candidato ao Senado diante desse cenário? Olha, esse é um processo, eu sempre costumo dizer, e digo em todos os lugares, que os nossos projetos, eles têm que ser projetos partidários e projetos que contribuam com a direita. Né? Nenhum projeto pode sobrepor a direita e a responsabilidade que a gente tem com cada um que faz esse movimento em Pernambuco. Então, eu disputar uma eleição, com certeza, o ano que vem, irei disputar essa eleição. Né? Agora, o cargo a gente vai definir. Eu sou partidário, eu sou presidente do partido, sou uma liderança de direita e, com certeza, eu vou fazer o que é melhor para o meu partido e para a direita em Pernambuco. Eu recordo que o presidente Bolsonaro esteve aqui na CBN e disse que queria o Gilson candidato ao Senado. Há alguma conversa para tentar juntar esse pensamento do presidente do partido em Pernambuco? Olha, temos muitas lideranças em Pernambuco, né? Pessoas que realmente deram uma grande contribuição. Eu entendo a posição, a vontade do Gilson de obter um cargo público, ele nunca teve um cargo público, então ele tem esse desejo. E é normal, qualquer um ter o desejo. Mas um desejo ele não pode sobrepor a um projeto maior de direita em Pernambuco. A gente tem que ter uma maturidade, né? Tem muita gente que se autocoloca, né, como candidato a um cargo, candidato a outro. E esse projeto não pode ser assim, né? Um projeto ele tem que nascer com o sentimento do povo, um alinhamento político e uma decisão que realmente contribua com a unidade
do partido. Então, eu acho que é válido sempre estar sendo colocado nomes, né, nessa disputa, mas tem que ter muita responsabilidade. Responsabilidade com o eleitor, responsabilidade com o movimento de direita, que o movimento de direita ele une, ele não divide. Falando ainda sobre nível nacional agora, o presidente Bolsonaro está inelegível segundo a esfera judicial. O senhor, como presidente do PL em Pernambuco, defende que a justiça reveja essa decisão e o Bolsonaro seja candidato, ou tem um plano B, na sua opinião? Olha, o desejo de todo o nosso partido é de ver o presidente apto para disputar, mas isso não depende apenas só do nosso desejo, né? Tem um processo jurídico em curso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a direita e o PL terá sim candidato a presidente da República. Falando ainda na esfera nacional, o presidente Lula esteve aqui em Pernambuco. Essa semana saiu uma pesquisa Quest apontando uma ampliação da reprovação do presidente Lula. Como presidente do PL em Pernambuco, como o senhor avalia esse cenário nacional? Olha, é muita espuma, né? Você sabe, todos sabem que a transposição começou, né, a pré, né, podemos assim dizer, conclusão foi no governo Bolsonaro, né? E hoje eu até questiono, né? A água chegou, trouxe algum progresso para a região, aí Lula chega agora, dentro de Pernambuco, né, usou uma frase muito infeliz, até eu como cristão, e acredito que todos que são cristãos e ficaram chocados com a declaração de dizer que Deus não trouxe água para o sertão porque sabia que Lula ia ser presidente e ia trazer água. Veja a que ponto chega a heresia desse governo que está muito perdido, e eu volto a bater na tecla. Eu quero ver quem vai largar primeiro esse caixão, porque esse caixão vai ficar pesado. Hoje, essa semana, saiu uma pesquisa com 60% de desaprovação do governo Lula. 60%. E a gente fica vendo os movimentos, ele cortejando todas as lideranças políticas aqui, e como se o Lula fosse o salvador, né, de Pernambuco. Eu quero, e refaço, até ironizo, porque você até publicou as matérias que a gente falou sobre essa visita que ele teve aqui. E hoje eu até refaço, até com a mesma ironia. Eu quero ver quem vai ser o último a soltar esse caixão. Que Lula, realmente, com 60% de desaprovação do seu governo, não consigo entender que sentimento é esse de querer um apoio de um candidato que tem uma desaprovação como essa. Aqui em Pernambuco, o senhor que disputou o governo em 2022 contra a atual governadora Raquel Lira, como é que avalia o governo Raquel, os passos que ela está dando? O senhor até foi um evento da filiação dela ao PSD e recorda a sua fala que estaria com a Raquel até depois do fim. Vai estar antes ou vai estar com a Raquel mesmo até depois do fim? Olha, eu torço por Pernambuco, né? Eu sou um entusiasta, né, pelo Estado. Acredito que temos que ter muita responsabilidade. A oposição hoje em Pernambuco erra muito por tentar fazer movimentos que retardam o crescimento de Pernambuco. Eu acho que a oposição tem que ser uma oposição coerente, né? E eu vejo um esforço muito grande, um ritmo um pouco lento ainda para desarnar, mas eu torço e faço uma. Mas hoje você é esperança. oposição ou você é governo, na sua opinião? Olha, o nosso partido tomou sempre desde o início um posicionamento independente, né? Eu tenho uma liberdade de ser crítico no que eu achar que eu devo ser crítico, até porque eu represento o sentimento de direita em Pernambuco. Eu fui candidato ao governo de Pernambuco e isso aumenta a responsabilidade de poder representar uma voz, quase 1 milhão de votos que nós tivemos, né? Todos sabem que a diferença foi quase 1% ali para nós irmos para o segundo turno. Então, eu represento essa voz, então eu tenho essa responsabilidade com esse eleitorado. O senhor acha que a Raquel, sou candidato ao Senado, teria chance de ter uma composição com a Raquel ano que vem? Olha, eu sempre... Ou quem seria o nome do PSD para o governo? Não, eu afirmo em todos os lugares, eu vou estar no lado oposto que o palanque do Lula tiver. Aonde o Lula tiver, eu estou do lado oposto. Eu nunca, jamais ficaria num partido, numa composição junto ao partido, o Lula, né, como candidato. Então, essa posição é muito firme. Então, a gente vai construir, não se iluda que a direita não está unida nesse pensamento. A direita não vai se dividir em dois palanques de lulistas dentro do estado de Pernambuco. Não. Embora que a gente percebe hoje o movimento, tanto do João
quanto a Raquel se aproximando de Lula. Se Lula tiver 2 palanques, a direita vai montar um 3º palanque, presidente? Olha, é muito cedo a gente afirmar algo, né? Eu vou votar naquela indagação. Eu quero ver o ano que vem quem vai correr primeiro, porque a rejeição é muito grande, o eleitor de direita não vai aceitar ser amor dividido por Lula, isso não cola. Quem acha que essa estratégia vai dar certo vai estar equivocado, e o tempo vai dizer. Estamos aqui conversando com Anderson Ferreira, ele que é presidente do PL em Pernambuco, foi candidato a governador, foi prefeito de Jaboatão. Como é que está hoje as cidades governadas pelo PL em Pernambuco? O senhor tem Jaboatão aqui perto, tem outras cidades também. Como é que o senhor tem conversado com esses prefeitos, montando a conversa na base, presidente? Olha, refaz a pergunta, por favor. Não, vou fazer. A gente sabe que o PL tem prefeituras importantes. Jaboatão, tem outras cidades que o PL governa. Tem tido algum diálogo entre o senhor e esses prefeitos? Tem tido alguma relação de proximidade? Lógico. Como é que hoje o senhor avalia essas gestões, inclusive? Olha, eu tenho... Você tem um sucessor que foi vice-prefeito seu, né? Eu tenho um carinho muito grande por uma cidade que eu governei, consegui fazer o sucessor, tem correspondido à altura, né? Que Jaboatão é uma cidade muito emblemática de se governar. Eu sabia da responsabilidade de quando São várias cidades em uma ali, né? São. E você, graças a Deus, a gente pegou um cenário muito difícil. Jaboatão deixou de ser problema para dar exemplo, não é? Teve o reconhecimento internacional pela ONU, 2 prêmios da ONU. Nós fizemos o trecho de orla, não é? Que era uma coisa que muitos almejavam, aquele calçadão, como tem a Avenida Boa Viagem. Fizemos o maior parque da região metropolitana, fizemos a maior PPP de iluminação pública, foram mais de 1000 ruas asfaltadas. Então teve tantas conquistas em tão curto prazo e num cenário tão adverso. Nós pegamos pandemia, pegamos guerra, foi tudo que teria assim cenários adversos, e a gente conseguiu corresponder e apresentar resultados. E hoje eu vejo o fruto de tudo que a gente plantou sendo tocado com muito equilíbrio e dando continuidade àquilo que a gente avançou lá atrás. Então, é lógico que isso vai aumentar ainda mais a capacidade de dar resposta para a população. Conversando aqui com Anderson, eu queria falar sobre a questão do governo João Campos. A gente tem o João Campos hoje como principal adversário de Raquel. Qual a sua avaliação? O senhor foi prefeito, o senhor preside o PL. Qual a sua avaliação de João e da possível candidatura dele ao governo? Olha, é uma decisão que aí tem que ser dele, né? Mas qual a sua visão? Olha, eu acho que todos têm o desejo de poder pleitear um cargo, almejar um crescimento político. Mas há também um movimento que tem que ser muito bem avaliado, né? Eu digo muito que a maturidade conta muito nesse momento. Nós temos aí, hoje eu posso falar porque eu tenho 52 anos de idade, né? Estou na política já há um bom tempo e ocupando o cargo há mais de 17 anos. Então isso me dá essa solidez de poder saber que existem momentos, o time que a gente tem que poder avançar, mas existe também um equilíbrio de saber o momento certo de poder avançar, né? Você foi eleito com um discurso que iria dar continuidade, né? Iria dar continuidade a uma gestão que se tinha uma aprovação alta, né? E será que a população vai entender esse pulo? É uma linha muito tênue que você tem que fazer uma o senhor fez isso, né? O senhor renunciou para ir, né? Isso, mas eu vinha numa trajetória. Eu vim como deputado federal, tripliquei meus votos, fui para Jaboatão numa missão de reverter um cenário adverso, cumpri a missão do que tinha se almejado, assim, desde o início, quando eu assumi a gestão. Eu comentava muito para o meu irmão, o deputado André Ferreira, dizia o seguinte: se eu não reverter a situação de Jaboatão em 4 anos, eu não disputo nem a reeleição. E aí, o que é que aconteceu? Houve um movimento, não é, que a gente conseguiu apresentar resultados, um crescimento em curto prazo, com reconhecimento internacional, com reconhecimento da população, com a recondução em primeiro turno. Quer dizer, surgiu um novo ciclo que iniciava em Pernambuco, de novas lideranças, e houve uma disputa eleitoral que foi a mais acirrada. Então isso impulsionou para que eu pudesse alçar esse voo, porque o Estado precisava de pessoas que pensassem diferente, lideranças novas
E foi assim que eu fiz. Eu fui impulsionado por esse movimento, a minha cidade entendeu, tanto é que eu fui o candidato a governador mais votado também na minha cidade. E quando você pega um mapa eleitoral, a cidade que tem tradição de ter uma votação de representante de esquerda, como Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Carpina, eu fui o candidato a governador mais votado, sendo um candidato de direita, não é? Isso quebrou um paradigma, né? Quebrei o paradigma, para você ver a força que foi a nossa gestão para o reflexo da região metropolitana. Então, e a dimensão que tivemos, foi a diferença ali de 100 mil votos que a gente teve para poder estar no segundo turno. E todos sabem os fatores que ocorreram, que houve tanto assim... O que é que o senhor julga avaliando a eleição? O que é que foi que lhe faltou ali? Olha, eu deixo esse julgamento para a consciência de vários, né? Houve mudança de voto, lógico que houve em cima. Houve fatos que mudaram o curso de comoção e vários outros fatores. Mas assim, eu fico muito tranquilo hoje quando eu observo o cenário e a experiência que eu tive, né? Eu vim com a carreira aí, em curto prazo, consegui obter, né, uma campanha majoritária a governo de Pernambuco. Olha, se eu olho para o Anderson atrás, de 17 anos atrás, quando é que eu podia imaginar que eu estaria disputando uma eleição de governo? Quer dizer, não é apenas você ter a vontade de ser, almejar algo. Você primeiro precisa construir, ter a capacidade de fazer com que a população entenda o seu papel e lhe projete. E isso eu tenho certeza que eu consegui fazer muito bem. Senão eu não obteria o resultado que eu obtive. Eu só acho que o João Por isso que me preocupa muito. Não é apenas um desejo seu, é um desejo de você saber como se colocar, mas analisando o cenário e o momento certo. E o senhor acha que o João Campos ainda precisa de fazer esse caminho, na sua opinião? Olha, eu acho que ele precisa fazer muita leitura, porque esse cenário depende também de um cenário nacional. Uma campanha de governo de Pernambuco não passa apenas por Pernambuco, passa também pelo cenário nacional. Quando você me fez uma pergunta aqui sobre qual é a pretensão da direita, eu respondi e vou responder novamente. Lógico que é crescer. Ela não vai deixar de participar desse processo eleitoral, mas ela vai participar com alinhamento nacional. O cenário está tão confuso ainda no cenário nacional, não tem uma definição concreta. A partir do momento que tem essa definição concreta, com certeza vai passar pelos estados. Conversando aqui com o Anderson Ferreira, eu queria falar que isso tem uma bancada na Assembleia, 5 deputados estaduais. 5 deputados se não estaduais. falo a memória. E hoje a Assembleia vive um tensionamento com o governo do Estado. Está claro isso, está posto. O senhor tem conversado com sua bancada, como presidente estadual do partido, o que é que tem ouvido desses deputados e qual a sua opinião desse tensionamento entre entre o Parlamento e o Palácio? Olha, eu tenho muito cuidado quando se trata em fazer oposição. Eu falei aqui anteriormente da responsabilidade da oposição, de não fazer boicote, mas sim ter responsabilidade com Pernambuco. Então, hoje nos preocupa esses movimentos que muitas vezes são movimentos de conveniência. É diferente da pessoa que tem coerência. Coerência é traço de caráter. Conveniência é ausência de caráter. Então, as pessoas têm que procurar lembrar sempre desse parâmetro. Coerência é diferente de conveniência. E muitas vezes a coerência tem sido esquecida. E a conveniência, tem sido levado em consideração. Vão pagar uma conta cara por isso. O senhor acha que os deputados do PL têm sido de conveniência ou de coerência? Não, tem sido coerente, sim. Não abriram mão das suas pautas, é porque cada um tem uma peculiaridade e uma representatividade dentro de uma categoria. E o governo, às vezes, não pode querer impor que ele vá de contra a sua própria categoria. E um parlamentar ele tem que posicionar. Por isso que a bancada na Assembleia ficou com um posicionamento independente. Mas a gente não pode tirar um comportamento de um por todos, né? Claro. Conversando, eu fiquei sabendo que recentemente teve uma conversa muito produtiva com o presidente do Novo em Pernambuco, Técio Teles. Como é que foi a conversa? Avançou alguma coisa? Eu tenho conversado todo o Brasil. Eu tive há 2 semanas atrás em São Paulo, conversando com o Tarcísio.
todo o movimento de direita no Brasil, em Brasília, em Há Pernambuco. uma unidade do novo com o PL hoje em Pernambuco? Eu acho que a direita em si está trabalhando, não só aqui em Pernambuco, que depende assim mais de mim, né, pela representatividade, mas também pelo Brasil. Da direita vai estar unida sim. E vai estar unido num projeto para o Brasil. E com certeza esse projeto vai passar por Pernambuco. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E não posso assim afirmar para você, você está dizendo que vai ter candidatura a governo? Não, pode ser uma representatividade no Senado. Eu acho que potencializa ainda mais com todo o movimento que está ocorrendo, né, do Supremo e o discurso que percorre o Brasil inteiro da importância de ter representatividade no Senado. Então, se não houver possibilidade de uma composição no governo, com certeza potencializa e fortalece ainda mais uma candidatura no Senado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E se o senhor for candidato a senador, tem um plano B? Você disputaria de novo um mandato federal? Olha, eu volto a dizer, tem muita gente ansiosa. A imprensa é ansiosa. Eu começo pela imprensa. Mas eu digo dos candidatos, entendeu? Tem muita gente se colocando. Eu não vou me colocar como candidato, né? Eu sou candidato sim, a disputar uma eleição no próximo ano. Mas eu vou primeiro discutir com todo o meu eleitorado, vou discutir com a força de direita em Pernambuco e vou discutir com a população e com os atores políticos. Qual é o melhor projeto para a direita em Pernambuco e no Brasil? O senhor tem conversado com o presidente Valdemar da Costa Neto, evidentemente, porque além de ter uma relação próxima, é o seu presidente nacional. O que é que o presidente Valdemar tem olhado e planejado para Pernambuco? Olha, Valdemar, eu tenho um carinho muito grande, até porque eu costumo dizer que eu tenho dois pais na política. Um pai é meu pai, o ex-deputado Manuel Ferreira, né? Mas o Valdemar fez um papel assim muito paterno comigo quando eu cheguei em 2010 como deputado federal. Ele primeiro mandato me conheci, ali, né? Primeiro mandato, era um cenário novo para mim. Eu nunca tinha disputado uma eleição. Era a primeira eleição que eu disputei e ganhei logo para deputado federal. Aí tinha muitas pessoas que me subestimavam. Porque o André foi era vereador do Recife. Verdade, isso. E aí quando eu cheguei, todo mundo dizia assim, engraçado era a campanha eleitoral, né? Porque quando eu estava disputando a campanha, as pessoas chegavam assim e diziam, você já quer ser deputado federal? Aí eu brincava, dizia, não, porque lá em casa a gente tem um código de ética. Ninguém pode comer o cartão de ninguém. Meu pai era deputado estadual, meu irmão era vereador. Eu digo, o único espaço que me coube foi para federal. Disputei a eleição, ganhei. E o interessante foi o seguinte, as pessoas me olhavam muito jovem. Foi. Eu tripliquei a votação do primeiro para o segundo mandato. Né? É muita coisa. Sempre mantendo a coerência. Eu volto a falar. Eu estou vendo em Pernambuco um discurso assim muito engraçado. É muita gente criticando A, criticando B. E quando eu olho, todos fizeram parte do mesmo partido, entendeu? Sim. Saíram da mesma barriga ali. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu sempre estive no PL, eu sempre mantive as minhas convicções, meus princípios. Quando eu falo que eu jamais apoiaria um governo Lula, é porque diverge com meus princípios éticos, meus princípios em defesa da família, dos valores cristãos. Não pode me misturar. Mas tem gente que quer conveniência. Aí esquece que conveniência, muitas vezes, é ausência de caráter. Eu sou da coerência. É traço de caráter. Essa é algo que eu preservo na minha trajetória política e de toda a minha família. Então, eu me preocupo quando eu vejo o início da minha trajetória. Eu nunca me desvirtuei. Até hoje, mantive essa postura. E, às vezes, essa minha postura diverge do pensamento tradicional da política, que tem as alianças ali momentâneas, aquele movimento. Olha, eu acredito até que a pessoa deve se atualizar, buscar se atualizar a cada dia, construir pontes, mas nunca deixando a coerência de lado. Anderson, tendo Raquel e João como candidatos, Anderson Ferreira vota em quem? Ou a Centro-Direita tem que produzir um outro nome? Não, primeiro, eu volto a dizer, o meu projeto sempre passa por um projeto nacional. Nós temos que discutir com o nosso partido qual vai ser a construção de uma candidatura a presidente, quais são as alianças dentro dos estados. Eu vou buscar construir e procurar o que é melhor para a direita de Pernambuco e melhor para a direita no Brasil.
E como foi a conversa com o governador Tarcísio? Você acha que percebeu, tem chance de uma candidatura ali a presidente? Ele é essa estratégia, não se diz, né? Mas não é estratégia, eu queria saber os bastidores. Foi uma boa conversa. Até porque nós nos conhecemos desde a época que eu era deputado. Ele era diretor do DENIT. Por sinal, você tinha menos cabelo como deputado que eu agora, né? Tá vendo? Eu conheci você com menos cabelo, mas tô brincando. Mas ele era do DENIT e você deputado federal naquele momento? Deputado federal. E o nosso partido tinha um Ministério do Transporte, que o ministro na época era Antônio Carlos. Sim, sim. Hoje é deputado federal Antônio Carlos. Então, e depois passou Maurício Quintela. O PL teve, por muito tempo ali, o Ministério do Transporte, pela sua indicação. Foi Alfredo Nascimento, já também, que foi o presidente nacional também do partido. Então, eu conheci Tarcísio ali. Então, o destino terminou nos unindo mais na frente, eu candidato a governador em Pernambuco e ele candidato em São Paulo. Então, é um bom amigo, uma pessoa muito preparada, eu conheço sua trajetória, tem um perfil assim bem parecido com o meu, ele é muito planilhado, como a gente gosta de dizer, eu gosto muito de discutir. Eu, para governar Jaboatão, eu fazia muita pesquisa e procurava sempre assim fazer coisas programáticas, sempre buscando a construção a longo prazo. Veja que coisa diferente. Muitos políticos são imediatistas, porque eles se e já pensam o quê? Na sua reeleição. Claro. Eu vim assim, um pouco fora da curva, né? Eu disputei uma eleição sem muita gente ter perspectiva que eu poderia ganhar. Eu ganhei a eleição para deputado federal, estou falando lá em 2010, para você entender um pouco do meu temperamento. Eu sou um homem de muita fé e muitas convicções nos meus princípios. E eu disse, se eu estou aqui, é uma missão com Pernambuco, com o meu eleitorado, que uma boa parte também cristão, e ali no primeiro e segundo mandato eu consegui ser autor do Estatuto da Família. Elaborei um projeto de lei, que era o Estatuto da Família, aonde nós conseguimos unir católicos e evangélicos. Você rodou o Brasil e com isso, surgiu ali naquele momento um movimento conservador. Porque até então, só quando disputar, assim, quem discutia essas pautas era a bancada evangélica. Ok? Então, naquele momento, a gente botou uma comissão. Primeiro, eu fui o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, quando o Marco Feliciano foi presidente, né? E ali a gente tem muita visibilidade. 2 anos depois, eu lancei o Estatuto da Família, aonde conheci Bolsonaro, porque ele já estava na Comissão de Direitos Humanos comigo, e ali ele foi um defensor ferrenho do Estatuto da Família, ele e toda aquela turma lá. E começou a surgir, como a comissão tinha deputados evangélicos e deputados católicos, eles deram o nome ali de Movimento Conservador. Porque antigamente só quem defendia pautas conservadoras era a bancada evangélica. Uhum. E ali surgiu esse movimento. E a gente, num governo do PT, de Dilma naquela época, imagine, a gente era uma minoria, mas fazia uma zoada muito grande. E essa projeção foi moldando essa posição minha de se posicionar, assim, de ter uma posição firme, mesmo indo de encontro a um sentimento que poderia estar fora do escopo da política. Não vai por essa linha, porque senão você vai se comunicar com o nicho. Apenas com o nicho. E a população soube respeitar o meu posicionamento, soube entender. Surgiu um movimento ainda mais forte de direita, de pessoas que se posicionavam, e ali a projeção foi absurda. Eu, do primeiro para o segundo mandato, eu tripliquei meus votos. E olha que são votos assim, que não foram de municípios, de prefeitos, porque não tinha prefeito na época. Uhum. Hoje o nosso grupo compõe de mais de 16 prefeitos, a gente tem um grupo forte. Mas assim, toda a trajetória, o meu caráter foi forjado ali. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Anderson, às vezes eu sinto um pouco que você não entra em conflito. Eu entro sim, em conflito que for para defender meus posicionamentos. Mas eu aprendi a respeitar as diferenças. Eu nunca fui um cara extremista, mas nunca deixei de me posicionar e ser respeitado pelos meus posicionamentos. Você acha que a direita peca quando vai para os extremos? Meu pai me ensinou, e muito cedo, que todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Eu acredito, e olhe, um parlamentar que foi um ícone em 1986, sempre se posicionou, mas nunca foi extremista. E nos educou e nos forjou com essa postura. Então, eu sempre respeitei o contraditório, mas nunca me deixei de levar
pela conveniência, entendeu? Para poder ter alguma vantagem sobre isso. Eu preferia ir para o mais difícil, mas não abro minhas convicções. Agora as pessoas aprenderam a respeitar esse posicionamento. Anderson, você tem 1 minuto para se despedir do povo de Pernambuco. Agradecer desde já a sua atenção, sua agenda lotada aí. E obrigado e até o próximo ponto de encontro. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar de Pernambuco e agradecer a você pelo brilhante jornalismo que você faz. Obrigado. Eu acho que a contribuição que você dá a Pernambuco e a política pernambucana é muito grande. Então sempre conte com a nossa presença aqui para poder também dar a nossa contribuição para Pernambuco. Obrigado, Anderson. E a você que acompanha o Ponto de Encontro. Até o próximo domingo.